Vinícius Júnior, ele foi prejudicado pelo esquema ontem armado pelo Tite. De alguma forma, Gabigol e Vinícius ontem aproveitaram a chance? Qual é a sua opinião, hein, Mauro Naves? Bom, se o Tite tiver dúvida na lateral esquerda, Guilherme Arana, Alexandre, vai ver que o Vinícius vai concorrer ali, né? Porque ontem ele jogou mais de lateral esquerdo do que de ponta. se ele vê brecha por ali, quem sabe, né? Mas assim, não, claro que foi prejudicado. O Tite até explica na entrevista depois o que ele pensava que o Vinícius podia fazer em cima do Isla, mas o Isla não deixou, porque o Isla começou a descer e o Vinícius teve que vir ajudar. O Alexandre meio que fechava às vezes quase que numa linha de 3 ali para fazer linha de 5, ficava fechando como terceiro zagueiro e o Vinícius que voltava. Então, ele não fez o jogo dele, né? O jogo que se esperava. Ele provavelmente, internamente, pode até ser muito elogiado lá pela comissão técnica. Poxa, ele ajudou, fez, aconteceu. Mas não é o que a gente, como amante de um futebol ofensivo, espera de um atacante como ele. Então, para quem estava assistindo, eu imagino que a maioria não ficou feliz com o trabalho que ele fez, mas pode ser que internamente ele ganhe prestígio com isso. Mas acho que ele tinha que ter tido um outro tipo de oportunidade de jogar com o esquema em que ele aparecesse com o que ele tem de melhor, de característica, de velocidade, de ir para cima, ele indo para cima do Isla, enfim. O Gabigol aí já é uma outra história, né? Essa história de cobrar gols e tal é um pouco relativo, Eu acho que ele não teve uma participação brilhante, como não teve toda a seleção, principalmente no primeiro tempo, com essa preocupação mais defensiva, né? O Tite, não sei se foi o Birner, o Calçado, falando sobre como o Chile joga e o que o Tite esperou que fosse acontecer, né? Na verdade, o Chile empurrou a seleção, principalmente no primeiro tempo, toda para trás, e aí o próprio Gabigol ficava lá atrás. A jogada mais interessante dele, ele sai lá de trás, né? Que é aquela que ele vai dar um passe para o Neymar que desperdiça um chute, mas ele está lá ajudando. Então, eu acho que na ele cara do também... goleiro. Na cara do goleiro. Ele também, o Gabigol, também exerceu uma função diferente do que poderia ter. Nesse lance do gol, ele bate a falta aqui do lado direito, ele que dá o toque para o Danilo. Há até uma inversão, né? A gente esperava que ele estivesse lá naquele posicionamento do Everton Ribeiro, o Everton, como faz no Flamengo aqui do lado direito, é que estivesse cobrando aquela falta curta ali para o Danilo. Então, enfim, esse tipo de posicionamento também prejudica. O jogador acaba não fazendo aquilo que estava fazendo nos clubes. O Gabigol teve menos dentro da área do que normalmente está quando joga pelo Flamengo. Por quê? Em função de ajudar, de voltar. Eu acho que, volto a repetir, pode internamente receberem elogios do Tite. Poxa, você taticamente foi muito bem, etc. Mas o jogador não fica contente. E aí tem uma história também. Repare na hora do gol. O Gabigol não sai para comemorar com o Everton Ribeiro. O Gabi vai abraçar o Neymar. Eu acho que fica, é aquela história de querer agradar muito ao Neymar também. Não é só o Tite, não, o time também. O próprio passe, tudo bem, os caras já estavam fechando ali no Gabigol. É esse aí agora, né? Já estavam fechando nele. Mas eu não sei se no Flamengo ele não tentaria driblar esse último zagueiro e ele fazer a jogada. Poderia passar por um Bruno Henrique ali do lado? Pode ser, o Vidal já estava chegando. Mas eu sinto uma necessidade também dos companheiros de querer agradar muito ao Neymar. Não é toda hora que passar a bola para o Neymar. Deixa eu fazer o meu, entende? Mas existe isso, e aí é o tamanho do Neymar dentro do grupo, é o que a gente está discutindo sobre tirar ou não, e isso passa também pelos outros companheiros. É claro, para mim foi nítido assim, acaba o gol, o Gabigol se vira para o Neymar, sabe? Para o Neymar e tal, e não necessariamente para o Everton Ribeiro. Naquela assim, fizemos um gol. É coisa de amizade? Mas é coisa também de... Olha aí agora, ó. Olha só, o Gabigol tá aqui do lado, ó. O que ele faz? Ao gol. Olha lá, ele vai lá falar com o Neymar e não com o Everton. E ele tá aqui batendo a falta e não o Everton Ribeiro. Então, acho que às vezes, para deixar um pouco o Neymar mais solto, alguns companheiros de ataque exercem funções diferentes do que exercem no clube e aí não acabam rendendo o que poderia. Mas não foi um mau jogo do Gabigol. E o rendimento de Everton Ribeiro no segundo tempo e do Paquetá, porque o Paquetá também, o Paquetá
Um dos problemas do time, sim, por não entender o que está acontecendo do outro lado, do Chile, que era amplamente conhecido, né? A forma de jogar do Chile é conhecida, então aí para mim está o erro. O que fez o Tite? Ele começou a mexer as peças durante o primeiro tempo. Então era Vinícius aberto, depois Vinícius por dentro, aí vem Paquetá do lado direito, depois vem Paquetá do lado esquerdo, aí vem Everton, aí vai o Gabigol voltando, quando tem Everton Ribeiro, depois vai Everton Ribeiro. Quer dizer, o tempo todo tentando correr atrás do Chile que se modificava e o Brasil não conseguia, sobretudo ter uma marcação equilibrada. Por que marcação equilibrada? Porque facilita a recuperação e a saída para o jogo ofensivo também. Quando não se tem, está tudo esvaziado. Então é o seguinte, o Paquetá ficou para lá, para cá, parecia um limpador de para-brisa, né? Para cá, para lá, agora para trás. Joga atrás do Neymar e do Gabigol, agora vai para o lado. Então, e ele fez até um bom segundo tempo, porque os dois conseguiram, sobretudo o Everton e o Paquetá, com o Gerson e o Casimiro, equilibrar um meio de campo que estava esvaziado no primeiro tempo. Então, talvez, imaginando o jogo contra a Argentina, a gente vai ver Paquetá e Everton Ribeiro na equipe. Tá? E lembrando que o Arthur do Bragantino foi convocado, o zagueiro Léo Ortiz também. Tem duas convocações aí que o Marquinhos está suspenso e o Claudinho e o Malcom foram embora. Mas o Gabigol, ele também precisa de uma atuação coletiva, porque assim, só analisar o jogador do ponto de vista individual é perigoso. Alguns podem mais individualmente, outros podem menos. O Gabigol pode individualmente. Mas a gente não pode esquecer que no Flamengo, os encaixes do Gabigol, eles são resultantes, né, de um time que se entende muito bem. De um time, por exemplo, se tivesse, imaginar o Flamengo de hoje, tira ali o Arrascaeta, que é estrangeiro, põe o Neymar para jogar, exatamente joga o Arrascaeta. Aí você tem Everton, Neymar, Bruno Henrique e Gabigol. O Diego chegando e o Arão também. Qual é a chance do Gabigol não funcionar nesse time? Muito pequena. É verdade, você tem toda a razão, Calçade. Paulo Calçade, mediante do que vimos ontem, qual seria a melhor opção para o Brasil escalar uma seleção para encarar a Argentina? E muita gente está levantando, diante da melhor atuação do Brasil no segundo tempo, se não seria interessante aproveitar a base e também o entrosamento que, por exemplo, Gerson, Everton Ribeiro e Gabigol têm, porque jogaram muito tempo juntos no Flamengo. Seria uma alternativa interessante para iniciar a partida, na sua avaliação, Calçade? Olha, é algo para se pensar. Dentro dessa ideia de que o Tite ontem, no que falou no pós-jogo, ele fala de um time que não se conhece. Né? Tinham 4 jogadores daquele jogo contra o Chile na Copa América. Então, peraí, se eles não se conhecem, a gente está tentando buscar coisas que façam sentido. Então, ontem o time tinha um vazio pelo lado direito. O lado direito vai cruzar com o lado a Argentina tem nas beiradas Giovanni Lo Celso, do lado esquerdo, né? E Lo Celso, Paredes, Rodrigo De Paul e Di Maria. E o time da Argentina, que jogou ontem, exatamente, só que jogou o Guido Rodrigues e não Paredes. O Paredes jogou contra o Brasil, ao lado do De Paul, e o De Paul agora teve o Guido Rodrigues ontem. Guido Rodrigues ou Paredes, mas é uma Argentina num 4-4-2 com Messi e Lautaro Martínez. Você também sabe como vem a Argentina, não deve ter surpresa. A Argentina é a base daquela que enfrentou o Brasil e voltou a jogar agora contra a Venezuela. Por quê? Porque o Scaloni está torcendo para encontrar minimamente um time. Para que serviu a Copa América para ele? Para encontrar esse time da Argentina e dar um ânimo com conquista de Copa América. A Argentina comemorou a conquista da Copa América como se fosse Copa do Mundo. Tem jogador que fez até tatuagem da Copa América, não me lembro se foi o De Paul, até tatuagem da Copa América no corpo, imagina, né? A que ponto chegamos? Se é da Copa do Mundo, tudo bem, mas Copa América... Então a Argentina está lá, você conhece. O Chile você conhecia, levou, taticamente, foi mal orientado o Brasil. Então não há esse direito de errar contra a Argentina. Uma equipe minimamente equilibrada. Com o Everton Ribeiro, você tem Casimiro, deve ter Gerson ou Bruno Guimarães, aí eu tenho uma dúvida.
O Gerson sem a bola tem alguns probleminhas diante da Argentina. Será que ele vai repetir o Bruno Guimarães e aí colocar o Everton Ribeiro e entender que está tudo bem? Mas você já tira esse entendimento de Flamengo. Mas poderia ser Casimiro, Gerson, Paquetá e Everton Ribeiro, um quarteto, Neymar e Gabigol. Aí você tem os jogadores, um trio do Flamengo, que é um lado muito forte. Aquele lado direito, ontem, inexistente, passa a ter Everton Ribeiro, passa a ter o Gerson, que trafega no campo por esse setor, e o Gabigol, que faz muito movimento por esse setor, por esse lado do campo. Então, existe ali a possibilidade de um entendimento melhor e maior. E do lado esquerdo, o Paquetá já terminou o jogo jogando assim, dessa forma. Ele pode ter o apoio do Neymar, que cai muito por ali, e também, isso pode acontecer, o Gabigol circular. Então, é uma possibilidade de time. Eu ainda gostaria de ver o Arana na seleção brasileira como lateral esquerdo, e o Hulk eu trataria com muito carinho. Eu não trataria o Hulk como um quebra-galho, alguém que veio para quebrar o galho no final de uma convocação porque os caras não vieram. Eu daria oportunidade a ele, mas eu entendo que começar o jogo com um trio que se conhece do Flamengo e que pode dar mais relevância ao meio de campo da seleção, faz sentido jogar. E jogaria com o Miranda ao lado do Militão.